Tudo começa quando Renata chega no quarto, e então Jerônimo está pensando que a ama demais, e Renata pensa que não quer amá-lo, mas não consegue evitar, e pede pelo amor de Deus para ele ir embora de sua vida. Na empresa, Matias e Adriana trabalham juntos, e ela comenta que ficou sabendo que Roberta perdeu o bebê, e quer saber se ele vai se divorciar, e Matias diz que sim, e espera que ela não se incomode com isso. Então Adriana fala que ele é ótimo, e que foi lindo o que ele fez pelas duas irmãs, mas Matias fala que se sente um perdedor, e Adriana fala que ele não é isso, e que se ser perdedor é ser como ele, então ela quer muito um perdedor em sua vida, e então Matias acha graça. Em outra sala, Gonçalo pensa em Regina, e quer saber o porquê ela quer o encontrar, e diz que está muito ansioso, porque a ama, e então a secretária dele chega e avisa que o engenheiro está esperando ele na sala de reuniões. No hospital, Inês está no hospital, e em seguida Carla chega e pergunta como ele está, e Inês conta que no dia seguinte ele vai receber alta, e pergunta se ela poderia ajudá-la a fazer uns chocolates. E Carla super aceita, e então elas marcam de se encontrar na casa de Inês à noite, e ela fica pensando que enfim Regina vai conseguir conversar com Gonçalo sem interrupções. Em um restaurante, Antônio chega para encontrar com Regina, e pergunta se ela está mais calma. E ela diz que sim, mas precisa dizer uma coisa, e fala que já tomou sua decisão, e que ele disse que poderia devolver o anel caso o amor não viesse, e ela garante que tentou, mas não consegue amá-lo, e então Antônio pergunta se ela ama Gonçalo, mas Regina não quer dar detalhes de sua vida, e o que diz respeito a ele é isso, e então vai embora, e deixa Antônio cabisbaixo. Por outro lado, na Bonita, Jerônimo chega e parabeniza Matilde e Carlos pelo noivado, e ela fala que já que ele não teve olhos para ela, então resolveu dar uma chance a Carlos, e eles dão risada, e então ela sai para eles conversarem. Os dois vão até o escritório, e Carlos entrega o resultado da necrópsia, e Jerônimo fica furioso ao ver que seu irmão não tirou a própria vida, e na verdade foi alguém que fez isso. De volta à empresa, todos estão reunidos tentando encontrar o problema financeiro, e então Adriana fala que os barcos que supostamente foram comprados não pertencem à empresa, e então eles ficam chocados, e Gonçalo fala que isso é coisa de Branca. E Honório confirma, então ele pede todos os documentos necessários para averiguar isso, e Matias fala que o pai pode ficar tranquilo, que eles farão isso naquele mesmo dia. De volta a Bonita, Jerônimo fala que não está acreditando que tiraram a vida de seu irmão, e diz que algo sempre dizia que Rafael não tinha tirado sua própria vida por causa de uma mulher. E então Carlos fala que essa pessoa precisa pagar, e Jerônimo garante que sim, e que Álvaro vai ser o responsável porque abriu mão da autópsia. Ele fala também que Roberta pode ser culpada, e conta que Renata nunca foi namorada dele. Mas Carlos conta também que Augusto esteve na fazenda no dia que Rafael morreu. E então eles ficam pensando que Roberta e Augusto são os principais suspeitos. Enquanto isso, Renata conversa com Constanza e conta que vai visitar o advogado no dia seguinte para dar entrada no divórcio. E então a tia fala que está na cara que Augusto tem interesse nela, e pergunta se a sobrinha gosta dele, mas Renata fala que é muito cedo para pensar nisso, e diz que não sente o mesmo que ele. Constanza fala que o mesmo ela sente por César, e apesar da diferença de idade os dois se divertem e têm coisas em comum, e então Renata diz que entende.
porque é assim que ela se sente. Na empresa, todos trabalham para encontrar o problema, e então Daniel manda fotos para Branca, e então ela liga para Honório, e ele fala que já sabe que ela está por trás da fraude, e garante que vai denunciar ela, mas Branca pergunta se ele tem certeza de que não é ele mesmo o culpado. Então Honório se lembra do dia que ele pediu para ele assinar uns documentos, e que não checou porque garantiu que confiava nela, e então ele diz que vai atrás dela. E Branca fala que quer ele de novo em sua cama, porque o ama. Honório desliga, e então Matias pergunta o que aconteceu, e ele fala que está certo de que Branca armou para ele, e furioso quer saber como não se deu conta de que tipo de mulher ela era. Na fazenda, Jerônimo fala para os funcionários que no dia seguinte vai fazer uma denúncia sobre a morte de seu irmão, e quer saber se eles sabem de mais detalhes. Então Lázaro fala que já disse tudo o que sabem, e Manuela fala que não sabe, mas acha que Álvaro e Augusto são cúmplices, e Jerônimo fala que o doutor vai pagar por isso. E então Matilde diz que pelo menos assim Carina vai viver livre desse homem, mas Jerônimo pede para eles não comentarem nada ainda com ninguém. Por outro lado, Augusto chega no seu quarto de hotel e dá de cara com Serena, e pergunta como ela entrou, e ela conta que queria fazer uma surpresa, e diz que já está esperando há bastante tempo. E então os dois começam a se beijar. Antônio está indignado porque Regina terminou com ele, e então fala que precisa encontrar a filha dela para que Regina chegue grata a ele e decida ficar ao seu lado. Regina recebe Gonçalo em casa, e então ele fala que agora eles poderão conversar sem interrupções, e ele pergunta se é verdade que ela já sabia que Jerônimo iria enganar Renata, e ela fala que vai explicar tudo, e que ele vai entender, mas que sente muito que as filhas dele a odeiam, especialmente Renata, porque ela sente um carinho especial por ela. Ela fala que sabe que isso acaba criando uma barreira entre eles, e sabe também que o casamento dele é uma farsa, e que não está mais disposta a renunciar ao amor dele, e fala que o ama, e então Gonçalo pergunta por Antônio, e ela fala que já terminou com ele, e que agora é uma mulher livre para estar com um homem que ama, então eles se beijam. E nesse meio tempo, Josefina chega em seu quarto com Eulália e pergunta por Gonçalo, e a moça conta que ele e Matias ainda não chegaram, então ela diz que tudo bem, e pergunta por um papel que estava por ali, e Eulália fala que está na comoda, e então sai do quarto. Josefina liga para Gustavo e pergunta o que ele quer, e ele fala que quer muito dinheiro, porque senão vai mostrar as provas que tem para o detetive, mas Josefina fala que ele não sabe de nada, mas ele conta que sabe muito bem que uma daquelas meninas não é filha dela, e então Josefina fica nervosa e fala que se ele entregar as provas para ela e que vai dar muito dinheiro, e Gustavo fala que jamais imaginou que Josefina seria um grande negócio para ele. No hospital, a médica pergunta como Roberta está, e ela diz que bem, e então a doutora fala que no dia seguinte vai fazer mais um exame nela e que se tudo estiver bem ela poderia ir para casa. Ela conta que mais cedo foi um homem chamado Jerônimo Linhares até lá para pedir um exame de DNA, e Roberta pergunta o que ela disse. E a doutora fala que recusou, mas se o marido dela pedir terá que dizer toda a verdade. Enquanto isso, Regina leva Gonçalo para seu quarto, e eles apagam as luzes, e os dois seguem em clima de paixão. No hotel, Augusto manda uma mensagem para Renata desejando boa noite,
e lembrando que vai esperar por ela no dia seguinte para irem ao advogado, e então ela agradece. Renata deita e fica pensando em Jerônimo, e diz que vai tirar ele de sua vida, mesmo que o ame, e nisso Jerônimo acorda e começa a pensar nela, e diz que tudo teria sido diferente se ele soubesse desde o início que mataram seu irmão, até porque ela estava com ele no bar essa noite, e não entende por que as coisas foram dessa forma. De volta ao hotel, Serena dá um show com Augusto porque ele está trocando mensagens com Renata, mas ele joga na cara dela que foi ela que se jogou na cama dele e que não existe nenhum vínculo sentimental entre eles. Então Serena fala que julgou tanto Roberta, e que agora está na mesma situação que ela, e diz que os dois são muito parecidos. E que usam as pessoas e depois jogam fora, e então sai, e Augusto pensa que seria uma boa ideia conhecer Roberta. Josefina chega no hospital e Roberta, furiosa, quer saber aonde ela estava, e a mãe conta que foi em casa buscar roupa, mas ela fala que o motorista podia levar, e diz que a mãe, Matias e Gonçalo deixaram ela sozinha, mas Josefina diz que ela está muito sensível, e Roberta fala que está começando a odiar a mãe, porque por culpa dela está acabando com sua vida. Gonçalo fala para Regina que vai embora antes que a mãe dela chegue e garante que Renata vai conversar com ela e entender tudo o que aconteceu. E então os dois se beijam e ela fala que o ama, e depois ele vai embora e Regina fica nas nuvens. No dia seguinte, Adriana acorda ao lado de Matias e então ele também acorda e comenta que foi uma noite de muito trabalho. E ela fala que se sente muito bem ao lado dele. E então, quando eles se aproximam mais, Honório chega e interrompe os dois dizendo que levou café, e então eles agradecem. Matias atende uma ligação de Gonçalo, que pergunta o porquê ele não foi dormir em casa, e então ele conta que ficou na empresa com Honório e Adriana, e fala que a situação é bem pior do que eles pensavam, mas Gonçalo fala para ele ficar tranquilo, porque tudo vai se resolver e que em breve ele vai chegar. Matias fala para Honório e Adriana que seu pai está muito positivo e nem parece estar passando por uma crise financeira e que parece estar no melhor momento de sua vida. Enquanto isso, Regina pensa na noite de amor com Gonçalo, e em seguida Carla chega e fala que quando chegou ela já estava dormindo, e então Regina recebe uma mensagem de Gonçalo dizendo que foi uma noite ótima, e então ela sorri, e Carla pergunta quem mandou mensagem, e ela mente dizendo que foi Inês, e que Andrezinho vai sair do hospital, e Carla desconfiada pergunta se é só isso, e Regina diz que sim, e que está muito feliz porque o menino não se rendeu. Então Carla concorda e pergunta se ela já avisou Antônio. Mas Regina diz que não, e conta que eles terminaram, e pede para ela não insistir, porque ela não vai mudar de ideia. Renata e Augusto estão com o advogado, e ela conta que quer o divórcio porque os problemas conjugais que ela teve são irreparáveis, e então o advogado fala que no país deles, se um pedir o divórcio, por mais que o outro não seja a favor, isso não impede que se divorciem. Então fala que eles podem mandar uma solicitação para Jerônimo assinar, e se caso não acontecer, podem continuar mesmo assim, e então ela fica surpresa com a facilidade. E Augusto fala que isso é ótimo, e então eles se despedem do advogado. No centro, César chega de surpresa e assusta Constanza. E fala que tem uma surpresa para ela, e diz que sabe que esse momento não está sendo fácil,
mas garante que quer criar memórias junto com ela, e então eles saem. Regina e Carla tomam café juntas, e ela fala para a mãe não ficar irritada, mas ela não conseguiu se apaixonar por Antônio, mas é muito grata por tudo que ele fez por ela. E então Carla fala que espera que ela não esteja fazendo isso tudo por causa de Gonçalo. E Regina pergunta e se for por isso. Então Carla fala que ficaria muito decepcionada porque ela sabe que sair com um homem casado não é uma boa solução e deixa Regina sozinha. Em uma cafeteria, o detetive fala para Antônio que está investigando a mulher de Gonçalo. E o que tudo indica é que ela seja a mesma mulher que foi a amante de Roberto no passado, e conta que vai encontrar com uma pessoa que vai dar detalhes sobre tudo. E então Antônio fala que Gonçalo não pode saber disso, e que também não vai dizer nada a Regina, só quando tiver todas as provas com ele, e assim ela não vai poder negar voltar para ele. No hospital, a doutora dá as recomendações para Roberta se recuperar em casa, e então Josefina agradece pela gentileza, mas a doutora fala que espera que seja a última vez que elas se encontrem. Então Josefina fala que vai dar uma gratificação por isso. Mas ela diz que não quer nada, e que pessoas ricas pensam que tudo se resolve com dinheiro, e então vai embora. No corredor, Regina fala para Inês que está se sentindo muito viva, e que Gonçalo é um homem maravilhoso, e então a amiga fala que fica muito feliz por ela. E nisso Roberta e Josefina passam, e Inês avisa a amiga que vai correndo tentar vê-la, mas não consegue, e então fala que tem muita curiosidade de saber quem ela é, e fala que o mundo dá muitas voltas, e que um dia ela era esposa, e seu marido tinha uma amante, e que essa mulher é casada com Gonçalo, e ela é a outra. E nesse meio tempo, Renata conversa com Augusto sobre como é difícil a dor de se divorciar. E ele fala que vai fazer de tudo para esse processo ser leve para ela, e acha que Renata precisa entrar em uma relação, mas ele diz que não agora. E ele fala que sempre vai estar ali para lembrar que uma mulher linda como ela não pode ficar triste por causa de Linhares. Jerônimo e Carlos estão na delegacia, quando o delegado manda eles se sentarem e pergunta se eles têm mais suspeitos além do doutor, e Jerônimo diz que sim, e que Augusto Duran e Roberta Monterrubio também são suspeitos da morte de seu irmão. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.